nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que a paz seja com todos. Porque essa palavra que vai ser pregada é digna de toda aceitação, mas nenhuma outra. Porque é a verdade do Criador dos céus e da terra. E aqueles que não abrem os ouvidos para essas palavras e dão ouvido a outras de religiões falsas, como a religião evangélica, que discurso de fariseu e de filosofia grega, são amaldiçoados. Abençoados serás se ouvires atentamente as palavras do Senhor, se continuamente buscares, creres, porque crer em Deus é fácil e de boca, mas crer com o coração na palavra que Ele pregou, aí é mais difícil. Então procure crer na palavra de Jesus Cristo, para poder você crer em Deus. Vamos dar início à libertação. Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente escrever-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estáis informados. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante o Criador, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer, alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Criador, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como sabereis isto? Pois eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Respondendo o anjo, disse a Zacarias: Eu sou Gabriel,
que assisto diante do Deus vivo, e fui enviado para te dar as boas novas. E eis que ficarás mudo, não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não crestes na palavra, nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar. E entenderam que tinha visto alguma visão no templo e falava por acenos e ficou mudo. E aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Criador lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Respondendo o anjo, disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Criador. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se de Maria. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto, a mim que venhas visitar-me, a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Abençoada que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foi ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão abençoada.
que me fez grandes coisas, o poderoso. E santo é o seu nome, a sua misericórdia é de geração em geração, sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos poderosos elevou os humildes, encheu de bem os famintos, despediu vazios ricos, auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. E completado para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho, e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado de misericórdia para com ela, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamava Zacarias, o nome de seu pai. Respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. Perguntaram por acenos ao pai do menino como queria que lhe chamasse, e pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilhavam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando, agradecendo ao Senhor. Veio, tomou sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judeia. Veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judeia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que ouviram a conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com João. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, agradeceu a Deus, dizendo: bendito Senhor, Criador de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir adiante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da verdade,
na remissão de seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Criador, com que o Oriente do Alto visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Oh, aleluia! E o menino crescia e se robusteava em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, e a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedouras, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grandes alegrias, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolvido em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestial, louvando e agradecendo a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram, e apressadamente acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo divulgaram a palavra que acerca do menino lhe foi dita. E todos os que a ouviram se maravilharam no que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas as coisas em seu coração, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando ao Criador por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para batizar o menino Jesus, lhe foi dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe foi posto antes de ser concebido. Cumpridos-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de aves ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente ao Criador, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e lhe foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Salvador.
e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei de Moisés, ele então o tomou em seus braços e louvou, agradeceu a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Aleluia! E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se dizia, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua mocidade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo ao Criador em jejuns e orações, de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças ao Criador e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele já 12 anos, subiram seus pais a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam entre os parentes e conhecidos. Como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que eu e teu pai ansiosamente te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que Jesus falou, e desceu com eles e foi para Nazaré. Ele era sujeito a seu pai e a sua mãe. Guardava no seu coração todas estas coisas que ele falava. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás, Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias.
E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é torto se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura que está para vir? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimentos? E não comeceis a dizer em vossos corações: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode o Senhor Criador suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, parta com o que não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes já tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, de encerrar João no cárcere. Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aleluias. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José, filho de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janaí, Janaí de José, José de Matatias, e Matatias de Amós, Amós de Naum, e Naum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maate, Maate de Matatias, Matatias de Semei, e Semei de Joseque, Joseque de Jodá, e Jodá de Joanã, Joanã de Reza de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cozã, e Cozã de Elmodã, Elmodã de de Jesus, Jesus de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matate, Matate de Levi. E Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Joanã, Joanã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi, e Davi de Jessé, Jessé de Jobebe, e Jobebe de Boaz,
e bois de Salá, e Salá de Nasson, e Nasson de Aminadab, Aminadab de Adimi, Adimi de Ami, Ami de Esrom, Esrom de Farés e Farés de Judá, Judá de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão de Tera, e Tara de Naor, e Naor de Seruque, e Seruque de Hagaú, Hagaú de Faleque, e Faleque de Herbe, Herbe de Salá, e Salá de Cainã, Cainã de Afachade de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Metu-Zalá, e Metu-Zalá de Enoque, Enoque de Jered, Jered de Maleleel, Maleleel de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Amém. Que a paz seja com todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essas palavras possam realmente consolar aqueles que estão oprimidos e aliviar. Não importa a pregação, o discurso bonito, mas o que importa é o conteúdo. Talvez existam discursos que ao seu ver, ao você ouvir, ache bonito aquela pessoa que está discursando. Acho que é corretamente, que sabe bem discursar, mas na verdade aquele discurso não faz bem, mas aos seus olhos você pensa que faz bem. Na verdade faz bem a sua carne, mas a sua alma destrói. Mas esse discurso que você está ouvindo é o discurso que Cristo discursou. O importante é ser verdadeiro. Por isso, que a bênção do Senhor Jesus Cristo seja com cada um que escutar e que dê crédito a estas palavras. Amém? São para os necessitados. Existem muitos zombadores, carecedores, mas esses, realmente, o Senhor cuidará deles. Nós devemos orar por eles, para que possam alcançar a misericórdia de Deus. Amém? Então, que a paz seja com todos e que você não dê ouvido a discursos de fariseus evangélicos, porque a religião evangélica não tem nada a ver com a religião de Cristo, com essa que você acabou de ouvir. Faça uma comparação e veja que tem diferença dos cultos evangélicos para os cultos verdadeiros de Cristo. O templo de Cristo é o mesmo, não muda. A igreja de Cristo é a mesma, não muda. Então, tanto faz a igreja hoje como há 2000 anos atrás. É a mesma, viu? O culto é o mesmo. O amor é o mesmo. A misericórdia é a mesma. O respeito, a moral, o caráter é o mesmo. O zelo é o mesmo. Amém? Mas quem mudou foi a igreja de Satanás.